Boa noite. Vamos começar já já, gente. Eu me chamo Matheus Trindade, vou estar mediando aqui o encontro de hoje. Esse projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, e ele está sendo executado através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Tá legal? Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando, todas as pessoas que vão acompanhar depois, através do YouTube, e desejo para vocês um ótimo aprendizado, né? Primeiro, eu vou começar me apresentando, né? Eu estou vestindo aqui camisa azul, social, sou um rapaz jovem, moreno, vou estar aqui no centro da imagem, o fundo é branco, tem uma cortina com alguns detalhes em amarelo, e hoje a gente vai estar aqui falando um pouco sobre o tema da acessibilidade na área da cultura, né? E aí pensando a cultura, os agentes culturais, os espaços culturais, considero que o tema da acessibilidade é um tema extremamente necessário para quem é produtor cultural, como eu, mas também para o público em geral, para que a gente construa uma percepção também através da sensibilidade e da importância da gente pensar espaços mais inclusivos para todas as pessoas, né? Então, esse é o motivo também de eu estar fazendo essa live hoje. Gostaria de agradecer a todas as participantes e também agradecer à Secretaria de Cultura de Estado, né, de Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, por acreditar na ideia. Tá legal? Hoje a gente vai ter a convidada Gabriela Ribeiro e a convidada Dolores Afonso para estar compartilhando um pouco das suas experiências, compartilhando um pouco dos seus estudos sobre acessibilidade e inclusão de PCDs, e eu espero de verdade que seja uma reunião aqui hoje muito forte, uma construção conjunta, coletiva, e que todas as pessoas aqui se sintam incluídas, né? Todas as pessoas aqui se sintam tranquilas também para conversar, falar de maneira livre. A dinâmica aqui hoje não vai obedecer a uma dinâmica de sala de aula, apesar da gente ter um objetivo formativo. Essa vai ser uma dinâmica livre, no sentido de uma conversa quase beirando a informalidade, né? Mas é importante dizer que ambas as convidadas têm uma formação e um histórico na área, né? E vão estar contribuindo bastante com a nossa série de debates culturais. Bom, eu vou passar a fala agora para a primeira convidada, Gabriela Ribeiro. Gostaria que ela se apresentasse, falasse um pouco mais sobre ela, quem é ela, o que ela faz, né, e dando continuidade aos trabalhos, voltando a fala para mim e depois eu passando para a Dolores, tá bom? Muito obrigado, gente, espero que vocês gostem bastante da fala da Gabi, que é uma grande referência para mim. Obrigada, Matheus. Bom, boa noite a todos e a todas. Bom, primeiro vou me descrever. Sou uma mulher considerada branca. Tenho cabelo curto, cacheado. Estou com os brinquinhos vermelhos. Passei uma maquiagem para dar uma melhorada. Estou com uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca. Primeiro, queria agradecer muito, Matheus. Muito bom saber que eu sou uma referência para ele. Ele também é uma referência para mim. Matheus é meu ex-bolsista de iniciação científica, então nós passamos 2 anos, os últimos, inclusive durante a pandemia, trocando bastante ao longo de um projeto de pesquisa.
Bom, eu sou formada em design, né? Na verdade, na época que eu me formei era desenho industrial ainda. Sou formada pela Universidade Federal do Maranhão. Eu tenho mestrado em design na Universidade Federal de Pernambuco e tenho um doutorado em urbanismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante o meu mestrado, eu desenvolvi um procedimento metodológico, uma metodologia para avaliar a acessibilidade física em sítios históricos urbanos. Então, eu estudei vários métodos, várias técnicas, compilei alguns, transformei, adaptei e desenvolvi essa metodologia na qual eu apliquei para validar a metodologia, né, para saber se ela dava certo, em Olinda, no sítio histórico de Olinda, em Pernambuco. No meu doutorado, eu saí um pouco da área da acessibilidade e eu continuei estudando cultura, mas numa nova vertente, né, um novo olhar. Eu fui estudar a questão do direito à cidade em comparação com a organização e o manejo da cadeia artesanal pernambucana. Então, eu busquei entender como que a organização, como que o manejo dessa cadeia artesanal fazia com que os artesãos do Alto do Moura, em Caruaru, Pernambuco, um bairro de Caruaru, em Pernambuco, como que eles tinham mais ou menos possibilidade de viver a cidade, de vivenciar os espaços a partir desse manejo de como que essa cadeia artesanal era organizada. E eu estou desde 2016 no IFRJ, sou professora e pesquisadora do campus Belfor Roxo, e lá no campus Belfor Roxo, a gente, né, além de dar aula e tudo mais, a gente também é incentivada a fazer pesquisas, projetos de pesquisas. E foi nesse projeto de pesquisa que eu conheci o Matheus. Em 2019, eu submeti um projeto de pesquisa chamado Acessibilidade e Direito à Cidade, Caminhos para uma Cidade Educadora, em que mais ou menos eu meio que juntei o doutorado com o mestrado. Então, eu procurei entender, o objetivo, né, do projeto era entender como que a vivência dos espaços contribuía para as pessoas com deficiência, a vivência dos espaços na cidade, né, espaços culturais, sejam eles institucionalizados ou não, porque muitas vezes a gente tem um museu que é institucionalizado, tem vários centros culturais que são considerados, de fato, espaços culturais, mas muitas vezes a gente tem, sei lá, uma galera que se junta numa esquina e forma uma roda de samba e faz dança do passinho, enfim, faz, né, outras atividades culturais, faz atividades culturais que não são em espaços institucionalizados. E aí o objetivo do projeto era entender como que a vivência da cidade interferia no direito à cidade das pessoas com deficiência. E mais do que isso, né, pensando nessa cidade enquanto uma cidade educadora, pensando que todas as vezes que a gente está vivenciando as nossas cidades, seja uma cidade grande, uma cidade pequena, uma cidade mais rica, uma cidade mais pobre, a gente está o tempo inteiro trocando informações com essa cidade. Com a cidade em si, né, com as ruas, com as informações nos meios de transporte, nos meios de comunicação, com as pessoas que vivenciam a cidade, como é que as pessoas se comportam, como é que não se comportam, como é que elas olham para a gente, como é que não olham. Então, esse aprendizado do dia a dia da cidade, muitas vezes ele é negado às pessoas com deficiência, justamente pela falta de acessibilidade nas nossas cidades. A gente pode falar bastante de cidades brasileiras, né? Assim, a imensa maioria das cidades brasileiras não tem acessibilidade, ou pelo menos não tem uma boa acessibilidade em diversos espaços, mas isso também, infelizmente, não é uma realidade só do Brasil. E aí é importante a gente pensar, né, nessa vivência da cidade, porque quando a gente está falando nessa vivência da cidade e a importância dessa vivência da cidade para a cultura, a gente está falando dessas trocas, nisso que a gente está falando dessas trocas entre pessoas, entre espaços, entre modos de vida diferentes, a gente está falando da diversidade cultural. A gente está falando da diversidade
em termos de pessoas. Todas e todos somos pessoas diferentes, com características diferentes. E as características das pessoas com deficiência são também diferentes de algumas outras pessoas, né? Então, é importante que a gente pense, né, nessa cidade, nessa vivência da cidade, enquanto um espaço formativo mesmo. Imagina, bom, a gente acabou de passar, né, por uma pandemia, onde a gente passou, não sei se a gente acabou de passar, mas talvez o pior já tenha passado, e a gente passou muito tempo em casa, muito tempo trancado em casa, né, ou pelo menos quem pôde, passou bastante tempo trancado em casa. E acho que a gente pôde sentir a falta que a cidade faz pra gente, a falta que as trocas fazem pra gente, né? As trocas entre as pessoas, entre os locais, entre, sei lá, ir na esquina comprar um pão, às vezes é o que você precisa para espairecer, né? Para encontrar alguém, para conversar, para ver um cachorro bonito andando na rua, enfim, né? N questões. Então, imagina que a maioria das pessoas, né, ficou isolada dentro de casa, mas muitas pessoas com deficiência já vivenciavam isso antes da pandemia, justamente pela falta de acessibilidade das cidades. Muitas pessoas já ficavam isoladas, muitas pessoas já têm muito menos direito à cidade, desde de coisas básicas, né, do direito de ir e vir, porque não tem, pensando numa pessoa com deficiência física, não tem muitas vezes uma calçada que comporte, nem a largura da calçada às vezes comporta a cadeira de rodas, ou são calçadas bastante esburacadas, são calçadas em que o desnível da calçada para o asfalto, para atravessar, né, essa calçada, atravessar essa rua, não tem uma rampa, enfim, né, N questões que basta a gente andar em todas as nossas cidades que a gente se depara com essas questões. E aí, quando a gente fala em cidade, né, quando a gente está falando em viver a cidade, vivenciar essa cidade, isso tem vários desdobramentos, né? Desdobramentos em termos de espaço de circulação, como, né, essas calçadas que eu estou falando, em termos de transporte público, em termos de espaços livres públicos, como parques, praças, espaços e equipamentos culturais, equipamentos urbanos, como uma parada de ônibus, que a imensa maioria das paradas de ônibus, se a gente pensa em pessoas com deficiência visual, por exemplo, não tem informações de quais são os ônibus que passam lá, muito menos de quando esse ônibus está chegando. Então, a gente precisa considerar como a cidade deveria ser acessível para todo mundo, como a cidade precisa estar mais atenta à diversidade cultural. E aí eu acho que a gente não pode estar descolado nunca disso, a questão do respeito às diferenças, né? E aí isso tem tudo a ver com a educação. Se as pessoas não respeitam os demais, as demais, é porque está faltando muita educação na nossa sociedade, né? Assim, pensando numa educação de forma ampla, né? Não só essa educação dentro dos muros da escola, mas assim, pensar a cidade, viver a cidade é ultrapassar esses muros da escola e pensar nessa educação de forma ampla. Porque se a gente pensa, por exemplo, nos meios de transporte, não adianta um ônibus, por exemplo, ter um elevador para um usuário em cadeira de rodas, né, poder acessar esse ônibus se o motorista não tem uma preparação em termos de conscientização para parar para aquela pessoa, né? Muitas vezes as pessoas fazem sinal para o ônibus e o motorista faz de conta que não viu, né, e passa direto. Em termos também de treinamento, de como que essa pessoa vai manejar, né, esse equipamento para conseguir fazer com que a pessoa entre no ônibus. E, para além disso, os próprios passageiros e passageiras, que muitas vezes começam a reclamar também, como se aquilo ali não fosse um direito de todos, se aquele transporte não fosse direito de todos, se aquela pessoa está atrasando a viagem dela. Então, isso tudo é uma questão de educação, é uma questão de cultura. Também a gente precisa lembrar que quando a gente está falando de acessibilidade, a gente precisa sempre considerar segurança, autonomia e conforto. Então, se a gente fala desse
nesse ônibus, que precisa do motorista descer e fazer todo um processo e auxiliar a pessoa para que ela entre no ônibus, para que ela consiga acessar o ônibus, porque não tem um sistema que a própria pessoa pode apertar um botãozinho e resolver lá a vida dela, a gente também não está falando de uma acessibilidade plena, pelo menos, né? A gente está falando de melhorar um pouco, mas ainda tem muito a melhorar, né? Se a gente pensa nos nossos metrôs, nos nossos trens, várias estações do Rio, né? Assim, pensando capital, né? Rio de Janeiro capital, diz que tem acessibilidade, né? Para as pessoas acessarem o metrô, mas essa acessibilidade depende de chamar o segurança, ou uma outra pessoa, que geralmente é o segurança, né? Para fazer também o auxílio dessa pessoa. Então, se a gente pensa, por exemplo, em algumas outras estações que tem um elevador, que a própria pessoa aciona o elevador e resolve a vida dela, né? Sem depender de ninguém, isso sim, a gente está falando de acessibilidade. Obviamente, se tiver conforto e segurança também, né? Porque também, se for algo que não tem segurança, também a gente não está falando de acessibilidade. Quando a gente está falando dos espaços públicos, né, de circulação, como as calçadas, a gente precisa que o próprio poder público organize essas calçadas, mantenha as calçadas num nível, com pavimento, né, que as pessoas consigam circular em segurança, mas também precisa que as pessoas tenham consciência e não coloquem, por exemplo, sacos de lixo na rua, que vai atrapalhar todas as pessoas, mas principalmente as pessoas, por exemplo, com deficiência física, muitas vezes com deficiência visual, e às vezes a gente pode pensar que os próprios idosos também têm mais dificuldade, né? O nosso corpo, quando a gente vai envelhecendo, a tendência é que esse corpo vá ficando mais frágil, a máquina vai cansando, né? Então, eu no auge dos meus 40 e poucos anos, já sinto bastante isso. Então, se a gente pensa, por exemplo, nas rampas das calçadas, né, a gente também sempre precisa pensar que as pessoas não podem parar na frente, estacionar, por exemplo, o carro na frente daquela rampa, né? Porque aquela rampa, aquele espaço, aquela vaga também reservada para as pessoas com deficiência, elas não são suas nem por um minuto. Elas têm um porquê delas estarem lá, né? Muitas vezes as pessoas com deficiência têm, de fato, necessidade de estar mais perto do local para andar menos. Elas precisam, por exemplo, quem usa cadeira de roda, precisa ter uma área de manejo, né, para a pessoa conseguir sair e entrar do carro. Então, tudo tem um porquê, não tem porquê. Não, né, tudo tem um porquê, mas ao mesmo tempo não tem um porquê de outras pessoas sem deficiência utilizarem aquelas vagas, por exemplo. E aí, quando a gente fala de espaços e equipamentos culturais, né, sejam eles institucionalizados ou não, a gente também precisa possibilitar o usufruto, a vivência desses locais pela diversidade de pessoas. Novamente, né, de modo autônomo, de modo com segurança e com conforto. A gente sempre precisa lembrar que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando de segurança, autonomia e conforto. Porque se uma única pessoa, né, se uma única possibilidade de uma pessoa com deficiência física, usuária de cadeira de rodas, por exemplo, a única possibilidade que ela tem de assistir a um filme no cinema é na primeira fileira do cinema, próximo à tela, no que, eu não sei se aqui no Rio chama, mas enfim, eu chamo de gargalo, onde é um local bastante desconfortável, que você não consegue olhar a tela, né, não tem uma dimensão boa da tela, muitas vezes você precisa ficar numa posição que até machuca o seu pescoço. Então, se a gente está falando de acessibilidade, se isso é inclusão, só que é uma inclusão que vai gerar um desconforto, que muitas vezes vai gerar uma nova dor, muitas vezes as pessoas não vão no cinema. As pessoas, por exemplo, que usuárias de cadeira de rodas, vão preferir não ir no cinema, porque o único local onde elas vão ter a possibilidade de assistir aos seus filmes na primeira carteira, na primeira fileira. E a gente sabe que tem inúmeras soluções para que essas pessoas possam estar em vários outros locais, inclusive, existem alguns cinemas que a pessoa entra por trás e ela pode ficar no meio do cinema, atrás, enfim, uma forma que fique mais confortável
assistir aquele filme. Se a gente pensa, por exemplo, num espaço cultural institucionalizado, né, seja ele um museu, um centro cultural, um teatro, a gente não pode, esses locais não podem simplesmente não estar aptos a não receber pessoas. Eles não podem não estar aptos a não receber pessoas com deficiência, seja que tipo de deficiência for. É fundamental que esses espaços estejam preparados para receber essas pessoas. E aí, quando a gente está falando de acessibilidade, né, se a gente pensa nesses vários espaços, o ideal é que esses espaços tenham acessibilidade plena, acessibilidade integral. E aí, essa acessibilidade integral, segundo o Romeu Sanzak, estão incluídos 6 tipos de acessibilidade. Acessibilidade arquitetônica, que é, né, basicamente as questões arquitetônicas, dos espaços físicos, que é a possibilidade da pessoa chegar, digamos assim, no local, né? E aí, essa acessibilidade arquitetônica, a gente precisa pensar desde ela sair da casa dela, ter condição de ir na parada de ônibus, pegar o transporte público, chegar na porta, digamos, do teatro, entrar no teatro, idealmente pelo mesmo local onde as pessoas sem deficiência entram, e não entrar pela lateral ou pelos fundos, isso também é bem importante se pensar, para que efetivamente as pessoas tenham acesso de chegar nesses locais. É importante pensar na acessibilidade comunicacional, né? A gente tem aqui a nossa intérprete de Libras, que está facilitando a comunicação com pessoas surdas. Existem várias outras questões também, né? Se a gente pensa em Libras, se a gente pensa na própria sinalização dos espaços, né? Muitas vezes a gente fica perdido nos espaços porque não tem uma sinalização adequada. Só que sinalização adequada também é acessibilidade, porque a gente precisa conseguir chegar nos locais, conseguir saber onde fica cada espaço, onde fica cada local, cada situação. Pensar na acessibilidade metodológica, né, que são os métodos e técnicas adequados para as diferentes realidades. Quando a gente está falando bastante, quando a gente fala, né, em sala de aula, o ideal é que a gente conseguisse, inclusive, de fato, direcionar nossas aulas para cada pessoa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma situação que muitas vezes são muitos alunos para cada professor, então, às vezes a gente também não consegue fazer isso. Mas pensar também, né, nessa diversidade humana, quando a gente está falando aí em termos de acessibilidade metodológica. Pensar na acessibilidade instrumental, né, diversos instrumentos que vão facilitar a vida das pessoas com deficiência, diversos instrumentos que vão possibilitar que as pessoas vivenciem os diferentes espaços da cidade, os diferentes espaços culturais. Acessibilidade programática, que é basicamente, né, as leis, que está no papel, quando a gente vê a nossa legislação, né, em termos de acessibilidade, em termos de inclusão, ela é até boa, ela é bem boa. O problema é que a gente tem aquela, abre aspas, a lei não pega, né, a gente tem essa questão cultural aí no Brasil, que muitas leis ainda não são cumpridas, mas a nossa legislação até que não é ruim, não. Mas, ao mesmo tempo, se ela não é cumprida, então ela é ruim, né? E a gente tem, na minha opinião, a acessibilidade mais difícil, que é a acessibilidade atitudinal, que é a barreira mais difícil de ser derrubada, na minha opinião, né? E a acessibilidade, consequentemente, né, mais difícil de ser alcançada, que diz respeito, basicamente, à educação, que diz respeito, basicamente, às pessoas respeitarem uns aos outros, respeitar a diversidade, respeitar as diferenças. E aí, eu entendo que isso essa acessibilidade é, inclusive, uma prioridade, né? Deveria ser, pelo menos, uma prioridade, porque se a gente não tem educação, se a gente não tem respeito com os demais, não adianta nada ter rampa, ter calçada, ter todas as diferentes comunicações, diferentes modos de interação, se vai ter uma pessoa lá que vai colocar um monte de objeto no meio da rampa, ou vai dizer para a pessoa que aquele espaço não é dela, e assim por diante. Então, é fundamental a gente pensar
né, em derrubar esses preconceitos, né? Acessibilidade institucional é basicamente derrubar preconceitos. Então, um país como o nosso, ela deveria ser fundamental, né? Que a gente ainda hoje vive bastante com o capacitismo, né? Que é esse preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, acho que é uma tarefa árdua, diária, de todas nós, nós precisamos nos mobilizar diariamente para que a gente consiga derrubar esse capacitismo, né? E aí, pensando, né, nessa questão atitudinal, dos desdobramentos desse projeto de pesquisa Acessibilidade, Direito à Cidade, Caminhos para uma Cidade Educadora, que eu falei no início, foi um curso de extensão EAD sobre educação, acessibilidade e direito à cidade. Foi um curso desenvolvido, né, oferecido pelo IFRJ Belford Roxo, onde eu fui a coordenadora, e a gente teve vários convidados falando. Inclusive, as aulas síncronas, elas ainda estão disponíveis no YouTube do IFRJ Belford Roxo, caso alguém tenha interesse de ver, ainda está lá. E aí, na primeira aula, teve uma estudante que perguntou, assim, quanto tempo, assim, no mundo ideal, quanto tempo levaria para uma cidade com muita vontade política, né, no mundo ideal, para essa cidade se tornar totalmente acessível? E aí, na hora, né, assim, os estudantes, eles são maravilhosos para nos deixar pensando em milhões de coisas que a gente não pensa, né? E aí, na hora, eu fiquei, não sei, eu acho que demoraria muito tempo e tal, né? Sim, não consegui responder. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça, ficou martelando na minha cabeça. E aí, eu acho que hoje eu responderia que isso não vai acontecer nunca. Porque por mais que a gente tenha toda essa vontade política, todo essa mobilização, né, para que essa cidade piloto, digamos assim, se torne totalmente acessível, basta uma pessoa mal educada, estacionar na frente da rampa, que essa cidade deixou de ser totalmente acessível. Então, a questão da educação e da cultura, porque eu entendo que a cultura e a educação, elas estão no mesmo patamar, uma completa a outra, ela é fundamental para que a gente efetivamente alcance a acessibilidade, para que a gente efetivamente alcance a acessibilidade plena, para que a gente efetivamente tenha a diversidade humana respeitada, a diversidade humana considerada e que a gente efetivamente consiga trocar diversos aprendizados com essa diversidade humana. Quanto mais pessoas diversas nas ruas, nos espaços, ocupando todos os locais da cidade estiverem, eu tenho certeza que mais e mais e mais a gente vai aprender. E acho que, né, como eu já disse, faz parte do nosso dia a dia lutar para que essa diversidade esteja em todos os locais. E aí eu finalizo parabenizando o Matheus por essa live, porque eu acho que são esses espaços de troca, né, como esse, que vão fazer a diferença, que vai fazer com que a gente consiga chegar nesse local em que esse capacitismo vai acabar um dia, né, tem fé que isso vai acontecer, e agradeço e fico à disposição para a gente trocar aqui ao longo, né, da nossa conversa. Obrigada. Eu que agradeço, Gabi, agradeço a sua participação, agradeço a toda a fala, né, uma fala muito bem colocada, uma fala que traz conceito, traz informação, acho que isso é muito importante, né, até para a gente também poder estar transmitindo um pouco da nossa pesquisa aqui no YouTube, né, e divulgando para as pessoas ficarem sabendo, né. Mas cedo eu estava falando que a gente passa muito tempo nas faculdades, estuda, pesquisa, faz muita coisa, e a gente precisa divulgar esse conhecimento, né? Precisa divulgar todo esse material que a gente produz, e eu acho que o projeto está fazendo isso, de certa maneira, né, em alguma medida. Gostaria de agradecer de verdade. Bom, agora eu quero convidar a Dolores Afonso para falar um pouco, né? Ela também vai se apresentar e
tenho certeza que vai ser uma fala também muito assertiva. Muito obrigado, gente. Obrigada, Matheus. Boa noite a todos. Gabriela, muito obrigada por sua fala. Foi maravilhoso ouvi-la. Um prazer enorme estar aqui com você também. Não a conheci ainda, fiquei muito feliz com a sua fala, com um pensamento tão assertivo. Vou me autodescrever também. Eu sou Dolores Afonso, como o Matheus já me apresentou, sou uma mulher com deficiência visual. Minha pele é clara, também sou identificada, né, socialmente como uma mulher branca. Meus cabelos estão atualmente ruivos, longos e cacheados, hoje presos, enfeitados com um lenço de cetim preto. Minhas sobrancelhas são espessas, meus olhos castanhos, meu nariz um pouquinho arrebitado. Eu não estou utilizando maquiagem nos olhos, mas um batom de cor amarronzada. E eu estou sempre sorrindo, gente. Estou utilizando uma blusa com uma estampa de oncinha amarronzada, um blazer preto, e estou utilizando brincos de prata. É um prazer enorme estar com todos aqui. E vou falar só um pouquinho assim, a respeito de mim, para que possam me conhecer, antes da gente dar continuidade nesse bate-papo tão gostoso, tão interessante que a gente está tendo hoje. Bom, eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas, mas até chegar nesse momento, como a Gabriela bem falou, as barreiras foram muitas, né? As dificuldades foram muito grandes. Eu atualmente atuo também no Cefet Rio, na unidade, principalmente na unidade, né, no campus Nova Friburgo. Atuo como membro e consultora no NAPNE, que é o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas daqui do nosso campus. E também estou atualmente como vice-presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência aqui da cidade de Nova Friburgo. A minha formação é basicamente em duas áreas. Uma na área da administração, que foi onde eu me formei, e que eu faço mestrado atualmente, em administração e ciências empresariais, mas o foco da minha pesquisa é a audiodescrição, é a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, é o foco da minha pesquisa no mestrado. E eu tenho especialização em algumas áreas focadas na acessibilidade na pessoa com deficiência, como especialização em educação especial inclusiva, em desenho instrucional e acessibilidade. Também tenho especialização em tradução audiovisual acessível, ou seja, em audiodescrição. Atuo prioritariamente com projetos de acessibilidade, de audiodescrição, de acessibilidade, geralmente em diversas áreas. E hoje, falando sobre acessibilidade cultural, me veio à mente muitos pontos que a Gabriela comentou. Acho que o primeiro ponto dessa acessibilidade cultural é dar realmente acesso. E aí, para esse acesso existir, é preciso que realmente as cidades estejam acessíveis. E você falou muito bem, Gabriela, desse ponto do deslocamento, você falou sobre o ponto de ônibus, e realmente, para as pessoas com deficiência visual, por exemplo, é complicadíssimo, você acaba dependendo realmente de outras pessoas e não conseguindo ter sua autonomia, liberdade, para que você possa exercer, né, a sua cidadania livremente, caminhar e pegar um transporte público e realizar as suas atividades, seja no meio social, no mercado de trabalho, na escola. Nós temos barreiras em todos os lugares, barreiras principalmente em termos de acessibilidade. Essa acessibilidade, como a Gabriela também citou, no trabalho de Sassá, que a gente, saudoso, né, acabou de nos deixar órfãos do seu conhecimento, mas é muito importante que a gente analise todos esses pontos de acessibilidade para saber que eles são fundamentais no contexto, claro, em todos os pontos da vida de qualquer pessoa, mas quando a gente fala de acessibilidade cultural, isso é fundamental, e nós temos um déficit, assim, ainda muito grande no nosso país. Em todas as áreas da cultura, nós temos um déficit muito grande. Nós ainda não vemos acessibilidade no cinema, no teatro, nos eventos, sejam ao vivo ou outros formatos, nos eventos esportivos, espetáculos, em atuação livre, como parques, né, espaços de lazer, simplesmente uma praça. Nós não temos acessibilidade, basicamente, quase em nenhuma cidade do nosso país. Salvo em alguns pontos, como foi citado aqui a respeito da possibilidade de uma cidade ser completamente acessível, realmente, a gente não tem, e acredito que a gente jamais terá uma cidade 100% completamente acessível. Mas nós temos
em termos de entretenimento, de cultura, de lazer, de turismo, nós temos a cidade de Socorro, né, no estado de São Paulo, que tem uma acessibilidade assim, maravilhosa, em todas as áreas. A cidade em si, os espaços, as áreas de lazer, a parte do turismo, né? Tem até turismo de aventura para as pessoas com deficiência poderem realizar, né? Participar. Por exemplo, eu já participei de alguns arvorismo, algumas outras coisas assim de aventura, e claro, você se sente muito inseguro, né? Preciso que haja um cuidado para que você tenha segurança para realizar, e lá tem essa, em vários empreendimentos tem essa segurança, tem esses espaços, mas obviamente não é uma cidade totalmente acessível, não é uma cidade 100% acessível, por diversos motivos, mas lá, para isso acontecer, em algumas décadas, teve que ter uma grande vontade, não só da sociedade no geral, mas também um trabalho muito forte em parceria público-privada. Então, o poder público, junto com a iniciativa privada, conseguiram realizar assim, uma acessibilidade bastante significativa na cidade de Socorro, mas não é 100%, mas já é uma inspiração, já é um início para que outras cidades busquem, né, se inspirar e se espelhar e realizar também. Eu moro numa cidade da região serrana, moro em Nova Friburgo, e aqui nós temos uma acessibilidade muito ineficiente, né? Inexistente praticamente, e a desculpa, vamos dizer assim, não estou entrando aqui nas questões políticas especificamente de um governo ou de outro na nossa cidade, já que passamos por vários, é que realmente tem uma falácia, vamos dizer assim, um pensamento falacioso de que por ser uma cidade que tem, obviamente, uma veia turística, mas por ser uma cidade histórica, que foi uma cidade imperial e etc., por ser uma cidade histórica, com muitos monumentos, espaços históricos tombados por patrimônio histórico, etc., que não pode ser acessibilizado. E isso é uma falácia. Existem muitas formas de você acessibilizar os espaços físicos, aquela acessibilidade arquitetônica, sem ferir, sem destruir esse patrimônio, e isso é previsto em diversos projetos, estudado por diversos pesquisadores, aqui como a Gabriela e tantos outros pesquisadores, e que mostra até na própria norma BNT 9050, mostra todas as possibilidades que podem ser implementadas em termos de acessibilidade arquitetônica para que um espaço, mesmo que tombado como patrimônio, possa ser acessível. Então, se você não pode quebrar aquilo ali por ser um patrimônio, você pode ter uma rampa móvel, por exemplo, que não vai estragar aquele espaço e vai promover a acessibilidade. Você pode mudar a estrutura de um banheiro, de uma porta, você pode colocar comunicação acessível, você pode ter pessoas preparadas. Então, enfim, tem uma série de possibilidades. Você pode acessibilizar o seu acervo, que normalmente não é. Então, às vezes, você tem uma rampa, você tem um banheiro adaptado, você consegue entrar, tem uma pessoa ali educada para te atender, mas o acervo não é acessível. Num determinado museu ou num dos palácios históricos e etc., você não tem uma visita guiada, você não tem um intérprete de Libras, você não tem um totem tátil ali para você se guiar, você não tem um piso podotátil para você ter um guiamento natural seu, sem que dependa de uma pessoa, de um acompanhante, por exemplo, como acontece aqui. Nós tivemos uma experiência bastante bacana no Museu do Amanhã, em Niterói, em que tem uma visita guiada, vamos dizer assim, gravada, não é uma pessoa que está ali te guiando, mas você tem a gravação de tudo que você tem que fazer, quantos passos, em média, você vai dar para chegar em tal parte daquele espaço, o que está ali na sua frente. Tem intérpretes de Libras para poder auxiliar, e tem mesas com como é que eu vou dizer, com telas, e essas telas apresentam várias informações, vários espaços, várias imagens, vídeos, e tem a audiodescrição, tem o avatar ali, né, aquele espaço para o tradutor e intérprete de Libras que está gravado ali, aparecendo para aquela pessoa. Então, você tem, não é uma acessibilidade completa, 100%, mas você promove a inclusão das pessoas com deficiência também na cultura, porque normalmente nós estamos, de uma forma geral, muito à parte, muito marginalizados nesse contexto. Eu digo que por muitos anos da minha vida eu fui impedida de ler, porque eu
fui perdendo a visão. Eu sempre fui apaixonada por leitura, isso é uma paixão familiar, minha mãe sempre foi, irmãs, né? Sempre fomos muito apaixonados por leitura, e quando eu perdi essa capacidade de ler, eu fiquei muito à margem desse contexto, porque não tinha ainda, pouquíssimo tempo atrás, gente, tá? Pouquíssimo. Não tinha ainda aquela possibilidade de ter um monte de audiolivros, como a gente tem hoje, ou de livros em PDF, como o leitor de telas vai ler. Não tinha muito essa possibilidade, eu dependia de outra pessoa para ler. E aí isso te afasta um pouco dessa questão da cultura, do entretenimento, do lazer, do amor, aquela paixão que você tem, isso te afasta um pouco, você acaba dependendo de outra pessoa para fazer isso por você. E quando a tecnologia veio para mediar essa relação entre as pessoas com determinadas deficiências e os objetos para o seu entretenimento, os instrumentos para o seu entretenimento, isso melhorou demais, né? Porque a gente tem hoje acesso a algumas coisas, e é possível que dentro de outros espaços culturais a gente tenha esse mesmo tipo de acessibilidade, que a gente consiga promover efetivamente a inclusão das pessoas. Então, se em um determinado momento nós temos um usuário de cadeiras de rodas que tem dificuldade de acessar, de estar no ambiente presencialmente, fisicamente, porque aquele espaço não é arquitetonicamente acessível para ele, nós temos, do outro lado, outras possibilidades. Por exemplo, nós temos uma pessoa autista ou uma pessoa com deficiência intelectual, com alguma característica que dificulte o entendimento de determinadas comunicações, e quando essa comunicação não é facilitada, alternativa, aumentativa, essa pessoa não vai conseguir ter acesso, seja um livro, seja uma exibição cinematográfica, seja num teatro, seja numa exposição. Ela vai continuar, mesmo ali, enxergando e muitas vezes indo com a sua cadeira de rodas ou caminhando com as suas próprias pernas para aquele espaço, mesmo assim ela não está recebendo aquele conteúdo de forma facilitada para ela. Uma pessoa com deficiência visual tem dificuldade na questão arquitetônica, porque quando você não tem um espaço preparado para receber essa pessoa, a gente chega no espaço e fica completamente perdido para você se localizar ali, por mais que a gente tenha o desenvolvimento da orientação e mobilidade, o uso da bengala, aqui em diversos formatos diferentes, né, como uma pessoa cega que utiliza a bengala longa branca tradicionalmente, uma pessoa com baixa visão que utiliza a bengala longa verde, ou uma pessoa surdocega que utiliza a bengala branco com uma parte vermelha. Mesmo nesse contexto que a pessoa tem a sua bengala e ela está, muitas vezes, identificando ali a sua condição, a sua necessidade para acessar aquele espaço, ela não recebe o atendimento ou a acessibilidade necessária para ela estar ali. Então, às vezes, eu não consigo acessar por falta de orientação, por falta de espaço adequado, de um piso podotátil. Só para terem uma ideia, estive em um banco para tirar dinheiro no caixa eletrônico. Entrei, tinha um piso podotátil logo na entrada, beleza, maravilha. Segui o piso e dei com a bengala na parede, fiquei, como assim? Fui para uma parede, não tem um totem, não tem um balcão de atendimento, não tem um caixa. Claro que em alguns minutos veio uma pessoa para me atender, perguntou o que eu queria. Eu falei, bom, eu quero autonomia só, quero só chegar no caixa eletrônico sozinha, seguindo o piso podotátil, poder realizar a minha retirada, qualquer coisa que eu queira fazer sozinha, porque sou capaz de utilizar o meu fone de ouvido, escutar o que aquele caixa eletrônico está falando para mim e realizar os procedimentos. Só que muitas das vezes a gente pensa que está realizando uma acessibilidade, colocou um piso podotátil, legal, o nosso espaço está acessível, mas não está, porque te levou a um lugar onde não deveria ter te levado ou num balcão de atendimento, ou num totem de orientação, ou diretamente no caixa eletrônico, para que a pessoa realizasse as suas atividades. Então, é uma acessibilidade ineficaz, porque ela não gera realmente acesso à pessoa e inclusão. Isso não num contexto cultural, mas só falando do dia a dia, do que a gente enfrenta, coisas assim muito aleatórias que a gente enfrenta no dia a dia. Além dessa questão da acessibilidade arquitetônica, que a gente precisa que o espaço esteja pronto para receber a diversidade humana, porque muitas vezes a gente imagina que a acessibilidade é só para pessoas com deficiência, na verdade não é. Todos nós, em algum momento da nossa vida, em alguma fase, vamos precisar de acessibilidade. Então, seja quando você é bebê, que você está ali
no ventre da sua mãe, ela precisa de acessibilidade, seja você num carrinho ali depois, sua mãe te levando para o lugar, seja em algum momento da sua vida que você passou por uma cirurgia, está com o pé engessado, enfim, alguma coisa que te traga algum tipo de limitação para o acesso a ambientes que não estão acessíveis, ou quando você tem uma deficiência, uma doença rara, ou simplesmente quando você envelhece. Espero que todos nós cheguemos ao momento de envelhecer e de precisar da acessibilidade, porque a natureza vai nos levar lá, que a gente não saia desse planeta antes disso, mas a gente vai precisar em algum momento na nossa vida, e é preciso que hoje a gente tenha a capacidade de compreender que isso precisa ser disponibilizado para todos. E saindo dessa questão da acessibilidade somente arquitetônica, a gente também pensa na acessibilidade natural, que também é uma outra dimensão levantada por Sasaki, que fala não só os ambientes que têm construções arquitetônicas, né, construções por parte do homem precisam estar acessíveis, mas também os ambientes naturais. Então já aconteceu de ir para espaços, para fazer caminhada, fazer trilha, espaços abertos, naturais, e que também não são acessíveis, que poderiam ser acessibilizados com medidas simples de informação, de comunicação, de facilitação do acesso, para que a pessoa pudesse usufruir daquele espaço natural de uma maneira mais agradável e mais independente. Nós preferimos ser independentes. E, além dessas, nós temos, claro, a metodológica, a instrumental, que são importantes e já foram aqui falados pela Gabriela, mas falando sobre a instrumental especificamente, vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma peça de teatro, e aí ela fala, vou colocar uma sessão com audiodescrição. Maravilhoso, acessível, show, vou lá assistir. Só que aí você enfrenta não só aquela dificuldade toda, que a Gabriela já falou, né, de acesso, de chegar lá, de pegar um ônibus, enfim, uma série de dificuldades, então você não tem acessibilidade ali naquele espaço. Existem companhias e eventos que já promovem essa acessibilidade também, ou seja, olha, vamos ter uma van e tal, para pegar você na estação tal, do metrô, do trem, e etc., e você já tem uma facilidade para chegar, beleza. Mas quando você chega lá, às vezes os instrumentos que estão ali disponíveis para você também não são acessíveis. As pessoas te explicam rapidamente, te dão um aparelho, e uma pessoa que de repente nunca utilizou audiodescrição, nunca foi num teatro assistir uma peça com audiodescrição, está indo pela primeira vez, ela encontra uma dificuldade muito grande em determinados aparelhos, por exemplo, que transmitem audiodescrição, para saber como aumentar, como diminuir, como mudar a frequência e etc. Então, esses instrumentos também precisam ser facilitados para que aquela acessibilidade que a gente pensou em colocar realmente se transforme num acesso, numa possibilidade, uma igualdade de oportunidade para que a pessoa receba aquele conteúdo que você está levando, que você quer mostrar na sua peça. Por exemplo, aqui um exemplo muito simples. E gosto de citar que nós temos duas dimensões muito importantes da acessibilidade, que também já foram levantadas aqui pela Gabriela, que é a comunicacional e a atitudinal. Quando a gente fala na comunicacional, além dessa comunicação física nos espaços, de você ter uma comunicação em relevo, em braille, em áudio, uma sinalização, informações táteis, todos esses pontos você precisa que essas comunicações efetivamente aconteçam de forma facilitada, alternativa, aumentada. Dando um exemplo aqui, tem um grande amigo que é surdo-cego, e ele viaja bastante, né, faz muitas coisas, mas ele tem, obviamente, limitações para se comunicar com outras pessoas que não estão preparadas para se comunicar com ele. Então, ele precisa de uma comunicação alternativa, porque a maioria das pessoas não vai saber fazer a Libras tátil, seja ali na mão dele, seja nas costas dele, etc. A pessoa não vai saber fazer aquilo, uma grande maioria, e ele, muitas das vezes, precisa buscar uma comunicação alternativa para se relacionar com essas pessoas. Então, ele fala, quando eu chego num teatro, num lugar, eu vou, escrevo na minha mão, peço para a pessoa desenhar alguma coisa na minha mão, o espaço que eu vou ter que seguir, e etc. Então, ter a consciência de que, em muitos momentos, você precisa utilizar uma comunicação mais alternativa para ter um contato com essa pessoa que seja efetivo, e não simplesmente com o acompanhante, no caso, é importante, porque às vezes, um outro exemplo, você vai num restaurante, uma informação interessante, você vai num restaurante, eu como uma pessoa com deficiência visual,
Então, você chega lá, você senta, estou lá com meu marido, por exemplo, e quando a pessoa percebe, pela sua aparência, você está com uma bengala, etc., que você é uma pessoa com deficiência visual, ela vai se dirigir ao seu acompanhante, não a você. Então, comunicação entre você e essa pessoa não acontece, porque ela vira e fala para o meu marido, o que ela vai querer comer? Aí ele fala, pode perguntar para ela, que ela não enxerga, mas ela ouve e fala. Pode perguntar para ela. E aí eu vou, tá, respondo e tal. Mas, além disso, óbvio, os instrumentos que eu precisaria utilizar para escolher isso se eu estivesse sozinha, muitas vezes eu dependo mesmo dele. Porque nós não temos um cardápio em braille, nós não temos um cardápio... tem um QR Code. Você acessa o QR Code pelo seu celular, mas é só uma imagem. Um cardápio em imagem, que não tem audiodescrição, não tem texto para o seu leitor de telas ler, não tem informação em libras para uma pessoa que tem maior dificuldade com o português, porque sua língua nativa é a língua brasileira de sinais e não o português falado ou escrito, e não tem essa acessibilidade. E aí você se sente menos independente, menos autônomo e tem menor oportunidade de escolha e de acesso àquilo ali. Só para citar essa questão da comunicação. E quando a gente fala da acessibilidade atitudinal, o maior problema da falta de acessibilidade reside especificamente no preconceito, no capacitismo que a nossa sociedade tem. E aí não é falando especificamente só da pessoa. Nós temos todo um entendimento ao nosso redor a respeito disso. E eu não me excluo dessa situação de ser capacitista, de ser preconceituosa em alguns momentos, até sem perceber, todos nós somos, porque nós fomos criados numa sociedade que é preconceituosa, que é capacitista, que entende que uma pessoa com deficiência, ela não é capaz de realizar determinadas tarefas, determinadas atividades que as outras pessoas sem deficiência realizam, e com isso, às vezes, até a gente se pega, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, até às vezes a gente se pega sendo capacitista com a gente mesmo ou com outra pessoa, achando que outra pessoa não vai ser capaz de realizar uma determinada atividade e tal. Mas isso acontece, obviamente, numa escala muito menor, quando você tem essa consciência e quando você se corrige, se obriga a se analisar e a mudar o seu pensamento em relação a isso, as suas atitudes em relação a isso. Mas na grande maioria da sociedade, a gente não encontra muito esse pensamento do tipo... como a Gabriela citou, né, de uma pessoa usuária de cadeira de rodas, atrapalhar, né, incomodar, atrasar a pessoa que está no ônibus. E esse pensamento é muito recorrente, ela falou muito bem, na sociedade de uma forma geral, de que a pessoa que tem deficiência intelectual, por exemplo, escutei isso recentemente, né, vai atrapalhar a sala de aula para os demais colegas, uma pessoa com deficiência visual que utiliza o trabalho de um tutor, de tutoria por pares, por exemplo, que faz a leitura, um ledor que faça essa leitura, como, por exemplo, eu atuo no projeto Olhos Meus, sou uma das coordenadoras desse projeto, que é um projeto de extensão do Cefet aqui do campus Nova Friburgo. Nós capacitamos e fornecemos ledores no formato de tutoria por pares para atender alunos com deficiência visual no contexto escolar, né? Seja no Cefet, seja em outras instituições. E muitas das vezes o professor, coordenadores, outros colegas, familiares dos alunos, acham que aquele aluno, porque tem uma pessoa que está ali do lado dele, lendo para ele uma imagem, o que está no quadro, uma tabela, um gráfico, uma fotografia, etc., vai atrapalhar o restante da turma. Só que isso não é real. Claro que no início gera uma curiosidade, os outros alunos vão olhar, vão se interessar e tudo mais, mas depois isso se torna natural e aquilo não vai atrapalhar o bom andamento da aula, assim como não vai atrapalhar você fazer uma visita guiada com um guia audiodescritor em uma exposição, como, por exemplo, fiz ontem. Nós tivemos aqui, por conta da semana PCD e raros, né, da semana de conscientização em relação aos direitos das pessoas com deficiência e doenças raras aqui em Nova Friburgo, essa semana está acontecendo do dia 22 ao dia 29 de setembro, nós tivemos ao longo da semana, do dia 19 a 25, uma exposição fotográfica de mulheres raras. E ontem, no domingo, nós tivemos uma visita guiada com um audiodescritor descrevendo toda a exposição, todas as fotos, tudo para a gente. Foi maravilhoso, isso não atrapalhou em nada o restante das pessoas que estavam ali visitando a exposição também. Isso até enriqueceu a experiência dessas pessoas que puderam ouvir várias coisas interessantes, porque ele, como
audiodescritor, ele não só vai audiodescrever o que está ali, mas ele traz mais algumas informações a respeito da exposição, histórico daquilo ali e tal, traz sempre algumas coisas mais interessantes para enriquecer essa conversa, e as pessoas que estão ao redor estão recebendo isso também, estão enriquecendo o seu conhecimento, estão enriquecendo a sua experiência, e muitas das vezes isso é entendido de maneira errada, e se acha não só que a acessibilidade é só para pessoa com deficiência, mas também se acredita que a presença de uma pessoa com deficiência nos espaços, sejam eles educacionais, de trabalho, culturais, de lazer, de entretenimento, vão atrapalhar, vão dificultar ou vão atrasar de qualquer forma que se pense a utilização desses espaços, o aprendizado, a interação, a comunicação de outras pessoas que estejam presentes. E isso não é verdade. Isso não é a realidade, e é muito importante que a gente deixe isso claro, porque esse pensamento é muito comum, e isso faz com que as pessoas... A Gabriela falou uma coisa muito importante, que é você estar no espaço e ter alguém que te diga que esse espaço não é para você. E é isso exatamente que acontece. Essas pessoas dizem, esse espaço não é para você. Por que você não está em casa? Por que você está aqui? Por que você está aqui atrapalhando? Ela não está te dizendo isso com todas as letras, mas ela está te dizendo isso com o seu comportamento, com o seu muxoxo, com a sua cara feia, com o seu bufar, com a sua saída, batendo o pé do lugar, ou com a sua reclamação. E isso é um transtorno para quem precisa da acessibilidade. Naquele momento da sua vida, precisa dessa acessibilidade. É muito triste você observar que uma necessidade que você tenha atrapalha tanto um outro ser humano, quando, na verdade, a gente deveria se ajudar mutuamente. Mas é bastante difícil, muitas vezes, disso acontecer. Um exemplo, ontem, um grupo de amigos com deficiência visual estava indo para essa exposição, guiada por uma amiga, eram 3 pessoas com deficiência visual e uma amiga ajudando os 3 a chegar, porque esses 3 não... um utiliza bengala, as outras 2 não, então estavam ali, né, braço dado e tal, e ele, de uma certa forma, mesmo com a bengala, precisando de alguma orientação. E as pessoas se sentiam incomodadas pelo fato dele estar andando um pouco mais devagar, dessa nossa amiga estar orientando um pouco ali as pessoas para poder entrar no shopping, para poder se localizar no espaço, porque está atrapalhando ali a passagem da pessoa e etc. A gente precisa de um pouco mais de empatia e de humanidade para que efetivamente a gente tenha inclusão nos espaços, como quando você recebe... Tenho amigos que têm filhos autistas e nós sabemos que o espectro autista é um espectro muito diversificado e nós temos características muito distintas entre uma pessoa autista e outra. Mas, de uma forma geral, eles têm, muitas vezes, hipersensibilidade a algumas coisas, seja alimento, seja um tecido, seja o barulho, seja uma profusão de imagens, cores ou cheiros diferentes, e isso, muitas vezes, gera neles um ataque, como os pais falam, um episódio em que eles vão se sentir mal, vão chorar, vão se debater. Tenho amigos que relatam que seus filhos até se machucam. E as pessoas ao redor, ao invés de diminuir os estímulos, se afastar, dar espaço para aquela família, naquele ambiente, conseguir acalmar aquela criança e ter efetivamente uma melhora para ele, né, sensorial, não, as pessoas vão comentar, vão fazer cara feia, vão rir, vão reclamar, vão falar com aquela mãe ou com aquela criança. Já presenciei situações do tipo, a pessoa está vendo a criança passar por um episódio que é difícil demais para ela e está achando que aquilo ali é uma birra. Isso é uma birra, isso é uma criança mal criada, birrenta, e fala, que coisa feia, criança, você fazer isso, você puxou o cabelo da mamãe. Enfim, a gente precisa de um pouco mais de empatia e compreender que as pessoas são diversas, são diferentes, que as suas limitações, deficiências, necessidades são distintas, são diversas. E a gente precisa ter o cuidado de, ao perceber, se você não tem como oferecer ajuda, você não tem como ajudar, então, pelo menos, não dificulte ainda mais aquele momento. E isso se dá em todas as esferas em que as pessoas com deficiência ou com doença rara estão atuando, seja no mercado de trabalho, seja na escola, seja no lazer, no entretenimento, na cultura em geral. Mas como hoje, falando dos ambientes culturais, a gente ainda enfrenta uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Para terem uma ideia, nós não temos, apesar de termos uma legislação que diz que as salas de cinema precisam ter
né, audiodescrição e etc. Pelo menos uma sessão, algumas sessões informadas com audiodescrição, nós ainda não temos, na grande maioria. Mas aí, quando eu vou no cinema, com o meu marido, por exemplo, e ele, durante o filme, vai cochichando para mim o que está acontecendo, a gente vai ouvindo ao redor, cala a boca, vai embora. A gente vai ouvindo a reclamação, e por mais que a gente sente lá atrás, assim, para não atrapalhar, ou então sente bem na frente, onde não tem ninguém, para atrapalhar menos as pessoas, mas mesmo assim a gente ainda enfrenta essa dificuldade. E assim, para todas as pessoas com deficiência, como foi citado aqui pela Gabriela, falando ainda do cinema, da pessoa que é usuária de cadeira de rodas, tem uma dificuldade, né, para poder acessar esse espaço, ter sempre que estar naquele único espaço destinado a ela, como no teatro também acontece, você quer assistir um espetáculo e tudo mais. E é importante que a gente tenha espaços efetivamente acessíveis, e para isso a gente tem o desenho universal, que é possível que a gente consiga acessibilizar os espaços para que todos possam utilizar de acordo com as suas condições, com as suas características, sejam elas quais forem. Mas a gente ainda tem uma dificuldade muito, muito grande de implementar isso, porque normalmente os espaços que são criados, sejam eles para moradia, para cultura, para o entretenimento, para o trabalho, para o estudo, esses espaços não são pensados com acessibilidade, e quando se pós-projeto, pós-edificação daquele espaço, depois que a construção foi feita, se pensa, poxa, tinha que fazer uma rampa, e aí vai ser uma rampa improvisada, que na maioria das vezes não tem a inclinação adequada prevista na norma técnica. Ou vamos acessibilizar um banheiro, se tiver um banheiro acessível, uma rampa, já está bom, já está tudo ok. Aí acham que alargar a porta do banheiro acessibilizou. Às vezes aquele banheiro tem uma porta larga, mas para acessar, não dá para fazer o manejo da cadeira de roda adequadamente. Já vi banheiros que se dizem acessíveis, que a pessoa, usuária de cadeira de rodas, tem que entrar de costa para poder acessar o espaço do banheiro e depois poder sair, porque se ela entrar de frente, ela vai ter que sair de costa, porque não consegue manejar. Então, muitas coisas precisam ser pensadas, mas não só em termos estruturais dos espaços, mas principalmente na formação, na capacitação, na humanização desse atendimento das pessoas que lá estão recebendo. Por exemplo, recebi agora no dia 22, foi o Dia Mundial da Narcolepsia. E aí, conversando com uma amiga que tem narcolepsia, que é uma doença rara que faz com que a pessoa tenha episódios de sono, né, simplesmente está aqui parada e caia no sono, e ela esteve num momento numa loja, num fast food, eu acho, para fazer um lanche, estava ela e uma amiga que é usuária de cadeira de rodas, e ela pediu ajuda da atendente para poder escolher o pedido dela, porque ela estava quase entrando num episódio, ela estava com muito sono, muito tonta de sono, mas ela precisava se alimentar e ela não estava conseguindo ter o discernimento necessário para fazer a escolha, e ela foi pedir ajuda e a atendente recusou. Não, você olha aqui nesse totem, acho que era um totem, e você escolhe. E aí foi oferecer ajuda para a colega que é usuária de cadeira de rodas, porque é uma deficiência aparente, visível. Mas nós temos muitas pessoas que têm necessidades muito específicas, que têm deficiências que são invisíveis, mas que precisam da nossa ajuda, precisam da nossa empatia, e às vezes nós não temos. Então, para deixar como reflexão, quando você pensar num projeto, quando você quiser acessibilizar um espaço, quando você quiser criar sua peça teatral e torná-la acessível, quando você quiser que a sua escola seja acessível, lembre-se que é muito importante que você tenha a consultoria, o apoio, a orientação de uma pessoa com deficiência, porque essa pessoa está inserida nesse meio e ela tem condições de identificar falhas nesse projeto, de te ajudar a construir os espaços mais acessíveis, as comunicações e atitudes mais acessíveis para o seu pessoal. Lembrando ainda aqui, falando do Sasaki, nada sobre nós sem nós. Esse é o nosso lema, porque efetivamente tudo aquilo que é feito sem a nossa participação, na maioria das vezes, chega até a gente ainda ineficaz, ineficiente, não cumpre o papel ao qual se propôs, de trazer acessibilidade, de promover a inclusão, a igualdade de oportunidades e de condições para as pessoas. Porque, como disse a Gabriela, a nossa legislação é ótima, muito próxima da legislação de países desenvolvidos, mas nós temos um problema enorme da lei não pegar
e mesmo quando a lei pega, nós não temos fiscalização para que ela seja cumprida, e mesmo que tenhamos alguma fiscalização em alguma lei, nós não temos a punição adequada quando essa lei não é cumprida. Então, fica aqui a nossa reflexão de hoje. Obrigada pelo espaço, foi muito bom poder expor aqui, falar um pouco dessas experiências. Espero não ter ultrapassado o tempo. Não, e tudo bem também se ultrapassou, né? Uma fala muito assertiva, Dolores, parabéns. Eu vou dar continuidade aqui, eu preciso dar uma satisfação, né, do porquê o Eduardo não pôde entrar, né? Ele pediu, fez questão que eu falasse, né? O Eduardo, ele teve um problema de conexão e ele até tentou, né, ir na casa de um colega para estar fazendo essa live na casa desse amigo, mas não conseguiu. Ele pediu para que eu falasse uma coisinha assim, uma questão que ele considera fundamental, né, para a gente pensar a acessibilidade e a área da cultura, e eu vou estar aqui, né, falando um pouco por ele, nesse momento, e depois eu também vou fazer uma pequena fala, tá legal? Primeiro ele pediu desculpa, né, pela ausência, se comprometeu em estar aqui, né, na série de debates culturais em uma outra oportunidade, e ele disse o seguinte, que esse movimento de pensar as pessoas com deficiência no âmbito da arte, no âmbito da cultura, é um movimento que ele é único na história, é um processo que é único na história. Então, é importante dizer que a gente está vivendo um momento que é muito especial nesse sentido, né? É muito importante e muito especial. E ele fala muito também, né, sobre entender os corpos como corpos vivos, né? No sentido de que, como artista, ele traz muito a ideia de fluidez, de que ele está sempre fluindo pela cidade como pessoa, no transporte, e como artista ele traz essa questão para a obra de arte dele, né? Então, ele pediu para que eu chamasse a atenção aqui de que trabalhar os corpos de pessoas com deficiência como corpos vivos nas narrativas de arte, nas narrativas de peças, músicas, de produtos culturais no geral, é muito importante e é o princípio para a gente ter uma luta anticapacitista, porque é na comunicação que se dá essa disputa, né? É na comunicação que se dá a disputa de narrativas. Então, é por aí o comentário dele. Eu queria comentar um pouco também agora, falar um pouco, né, que todo mundo gosta de falar, eu também gosto, né? Eu sou produtor cultural, me chamo Matheus Trindade, sou produtor cultural, e como produtor, eu tive algumas experiências na minha vida, né, mas eu costumo brincar que eu sempre tive uma dificuldade de acessar certos espaços da cultura, seja ele museu, teatro. Eu, a primeira vez que fui ao Teatro Municipal, foi convidado para o Prêmio Atitude Carioca, recentemente, porque eu era um dos finalistas, né? Fui indicado como um dos finalistas e foi a primeira vez que eu fui ao Teatro Municipal. E eu sempre digo que a acessibilidade, né, o acesso aos espaços, no acesso aos espaços, a gente garante a sociabilidade, né, garante a inclusão. E por ter essa dificuldade de acessar, eu também tive muita dificuldade na minha formação enquanto produtor cultural. Mas o que isso tem a ver com a acessibilidade de inclusão de pessoas com deficiência, né? É que eu fico pensando assim também, até que ponto a ausência de acessibilidade, ela também não impede a participação, a inclusão profissional dessas pessoas no âmbito da cultura. E aí, dentro disso, eu queria falar um pouco sobre
alguns aspectos da minha área, né, da minha profissão, produtor cultural, que para mim são, assim, pontos que são cirúrgicos para a gente falar de acessibilidade, né? O primeiro, claro, é como a gente garante acessibilidade para todas as pessoas, acessibilidade física e comunicacional. No segundo ponto, mas não menos importante, eu acho que é tão importante quanto, é o protagonismo de pessoas com deficiência. Então, assim, para essa live de hoje, eu convidei 2 pessoas com deficiência. Num outro projeto que eu desenvolvo, eu tenho o Dudu também como um dos DJs do quadro fixo, né? No projeto Rolê Cultural RJ, né, na edição que foi patrocinada pela Prefeitura, ainda no ano passado, a gente teve a Vivi, que é uma mulher negra muito forte, muito importante, uma pessoa que teve meningite, desenvolveu uma série de deficiências, né? Então, assim, esse protagonismo, ele é tão importante quanto a acessibilidade, né? Porque também não dá para a gente esperar só que as pessoas com deficiência sejam apenas público dos nossos projetos. Elas também precisam ter protagonismo. E quando a gente garante esse protagonismo, é raro a gente não conseguir a acessibilidade, viu? Porque, assim, quando a gente tem pessoa com deficiência, quando a gente tem que perceber na equipe, essa pessoa ela vai falar, ela vai ter poder de decisão, ela vai poder colaborar e contribuir. Então, eu deixo aqui a minha fala, é uma fala humilde, né? Eu não pretendia fazer uma fala muito extensa, até porque o objetivo da série Debates Culturais é trazer pessoas para falar e dar total protagonismo para essas pessoas, né? Mas eu gostaria de encerrar a minha fala chamando a atenção para a importância de ter pessoas com deficiência em lugares de protagonismo e tomada de decisão nas nossas equipes. Isso é muito importante. Gostaria de falar também da importância da gente ter políticas públicas que pensem a acessibilidade no âmbito da cultura. Recentemente, eu fiz editais públicos, lei municipal de incentivo à cultura, e me surpreendeu pela primeira vez, assim, foi ano passado e esse ano, que a inclusão de PCDs na equipe de produção e a inclusão de alguma ação de acessibilidade no projeto contava pontos para o momento de avaliação do edital, para o momento de avaliação da lei de incentivo. E eu achei isso muito interessante, uma política muito acertada, né? Então, existe uma perspectiva de melhora e um caminho traçado, né? A gente tem metas e objetivos claros no âmbito da acessibilidade, no âmbito da inclusão, é algo que é completamente possível e a gente tem o caminho para isso. A gente precisa de mais poder, precisa de mais participação para fazer disso uma realidade, né? Eu também quero agradecer bastante a todas as pessoas que estão comentando aqui, eu estou lendo todos os comentários, gente, e eu já vou abrir, né? Vou colocar aqui na tela alguns comentários para a Gabriela e Dolores comentarem, fazerem suas falas finais. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença das 2 intérpretes. Eu acho que isso foi muito importante também, né? A gente ter a intérprete de Libras. Eu, quando pensei a live, eu pensei assim, tem que ter protagonismo de pelo menos uma pessoa com deficiência e tem que ter intérprete de Libras. E eu acho que esse tipo de sensibilidade, claro, né, é uma obrigação para mim, que estou trabalhando a acessibilidade como tema do meu projeto, no momento, mas eu também acho que é uma sensibilidade, um carinho que outros produtores podem ter, né? Então, assim, sou produtor cultural há muitos anos, conheço bastante gente e espero de verdade que com essa live eu possa estar influenciando, de alguma maneira, outros produtores para pensarem em ações de acessibilidade nos seus respectivos projetos, né?
Quero agradecer novamente todas as pessoas que vieram assistir a live. Vou começar a fazer a leitura agora dos comentários. Quem quiser deixar uma dúvida, uma pergunta, pode deixar aí nos comentários também, que a gente vai responder aqui. Gabriela e Dolores vai responder, tá bom? Muito obrigado, gente. Vou começar aqui a ler. Vamos lá. Eu vou exibir na tela também, tá legal? Eu queria primeiro mostrar aqui da Marluce Lima, né? Ela fala assim, né? Vou ler também para Dolores, tá? Sim, a acessibilidade é importante e precisa ser vista como política pública e constituinte do processo de educação de todos. Tem um segundo comentário aqui também muito interessante, eu vou fazer essa dupla aqui. E aí vocês comentam, Gabi e Dolores. O segundo comentário. Tudo é muito complicado para nós com deficiências, baixa visão e auditiva. Juntos, como é difícil ser independente. Eu imagino que ela queira falar sobre a importância da autonomia, né? Para a gente alcançar acessibilidade nos projetos, nas nossas iniciativas. Podem comentar esses dois comentários e aí depois eu dou continuidade, eu leio outros comentários, tá bom? Pode começar, Dolores. Prefiro, pode começar. Ok. Obrigada, muito obrigada pelos comentários, pessoal. Agradeço também muito a participação de todos aqui. E realmente há uma dificuldade muito grande para as pessoas com deficiência encontrarem o seu ponto de equilíbrio entre a independência e a interdependência. Porque, na verdade, assim como qualquer outro ser humano, nós não seremos 100% independentes. Todos nós, em algum momento da vida, a gente tem independência de outra pessoa ou de outras coisas, vamos dizer assim, de instrumentos, de acessórios, de equipamentos. Então, 100% independente ninguém é. Mas nós precisamos desenvolver essa independência e também trabalhar essa interdependência com os outros atores sociais com os quais a gente convive. Mas é fundamental que, para gerar essa nossa independência, nós tenhamos o apoio necessário para que isso aconteça. Então, em primeiro lugar, a nossa própria vontade de ser independente, de encontrar, de buscar os instrumentos, o que nós podemos utilizar para que essa independência aconteça. Então, por exemplo, eu utilizo muito a tecnologia celular, muito celular para que eu me torne independente. Então, eu leio, hoje eu não dependo de ninguém para ler para mim, normalmente eu leio sozinha utilizando o leitor de telas do meu celular, eu consigo me localizar na rua sozinha, andando com a minha bengala e tal. Muitas vezes utilizo um aplicativo um aplicativo de GPS, para me dizer onde eu estou, para me informar a que distância eu estou do destino que eu quero chegar, e etc. Então, utilizo. Ou seja, existe uma série de instrumentos que a gente pode utilizar, além da nossa vontade, além do desenvolvimento das nossas próprias habilidades, porque todos nós temos as nossas habilidades. Então, eu sempre digo, eu tenho uma memória muito boa, eu escuto muito bem, então eu tenho outras potencialidades que me ajudam a, como eu vou dizer, a me orientar no espaço onde eu estou, me orientar e compreender o ambiente onde eu estou para me tornar independente. Então, muitas pessoas falam, nossa, se você não fala, eu nem percebia, sabe? Por quê? Porque naquele ambiente ali eu estou orientada, estou utilizando alguma coisa que me facilite me locomover, me comunicar e etc. Então, isso para todos os tipos, né, de necessidades. Temos, por exemplo, as pessoas que vão utilizar, recentemente passou na televisão um caso de uma pessoa que estava fazendo a sua comunicação, inclusive tenho amigos que fazem, através dos olhos, numa tela específica de computador, porque essa pessoa não fala mais, essa pessoa tem ela, né, então consegue se comunicar por voz sintetizada, porque ela utiliza os olhos para gerar o texto e tal, então ela tem autonomia para falar, para se comunicar, mesmo não tendo mais a capacidade de falar, essa habilidade para falar.
né, que a doença lhe retirou. Nós temos essas questões, a pessoa que é surda, a pessoa que é cega, a pessoa que tem baixa visão, nós temos algumas dificuldades para nos locomovermos, para termos a independência, mas é preciso que a gente encontre esse caminho. Mas, além desse comentário, eu queria fazer um comentário rapidinho, Matheus, do que você falou sobre o protagonismo da pessoa com deficiência dentro dos ambientes e dos espaços culturais, além desse ponto crucial que você citou em relação aos grupos, às equipes, aos profissionais, também precisamos entender que as pessoas com deficiência, elas também são produtoras desses conteúdos, também são artistas, também são cantores, escritores, desenhistas, também estão ali em todas as áreas da cultura, produzindo também, e muitas das vezes isso nem é visto, esses espaços não são cedidos, essas pessoas não são promovidas a estarem presentes nesses espaços, mostrando o seu conteúdo. A gente tem a falta aqui do Vitor, se ele tivesse aqui, poderia falar muito sobre isso, por ser DJ, por ser uma pessoa que está nas redes sociais e que tem um protagonismo nesse aspecto, que produz conteúdos de diversas formas, que produz cultura, que leva isso para as pessoas. E muitas das vezes isso não é visto, não tem a visibilidade que normalmente se dá à pessoa que não tem deficiência. Então, além de nós estarmos como público, de sermos consumidores e de sermos protagonistas no momento de gerar isso, aquele nada sobre nós sem nós, de estarmos presentes nas equipes multiprofissionais da cultura, do entretenimento e do lazer, também somos produtores dessa cultura, desse entretenimento, desse lazer. Isso também precisa ser visto. Acho que é fundamental, né, essa fala de Dolores, acho que é aquele lance, né, todos nós estamos produzindo e promovendo e vivenciando a nossa cultura o tempo inteiro, né, então não dá para dizer, agora eu vou começar a fazer cultura, então a gente precisa estar o tempo inteiro inserido nisso, né, e aí, inserido, né, nos diversos espaços da cidade, e aí pegando esse gancho, né, que Dolores falou também muito bem, que nem sempre as pessoas vão ter total autonomia, muitas vezes elas também vão, né, dependendo de outras pessoas, como, né, muitas vezes pessoas sem deficiência também dependem, mas pensar também em dois aspectos, né, que mesmo quando a gente depende de outras pessoas, quanto mais acessibilidade a esses locais, essas cidades, enfim, né, esses diferentes espaços, e não apenas espaços, né, se a gente pensa no próprio lance do celular, né, hoje em dia acho que ele já é bem mais acessível do que antigamente, mas ao mesmo tempo, se a gente pensa nos idosos, ainda tem muita dificuldade. Meus pais, por exemplo, meu Deus do céu, uma dificuldade gigantesca de manusear o celular, né, então assim, quanto mais acessíveis esses espaços, esses processos, esses produtos forem, mesmo quando a gente está dependendo de outras pessoas, também está facilitando a vida, tanto nossa, que está dependendo, como das outras pessoas que estão nos ajudando, né? Então, a acessibilidade e o desenho universal é bom para todo mundo também nesse sentido. E aí, pensar também na própria questão da própria história, né, das pessoas com deficiência. A Débora Diniz, ela tem um livro maravilhoso, que é da coleção Primeiros Passos, que ela conta um pouco essa história, né, de que primeiro quem começou a tipo, conceituar, né, as pessoas com deficiência e tal, e dizer como é deveria ser e tudo mais, foi principalmente vários homens com lesão medular, então tinha um lance também, né, deles efetivamente com acessibilidade, eles conseguirem ser produtivos, e aí vem os próprios estudos feministas e diz, massa, mas tem uma galera que realmente nunca vai conseguir ser autônomo, nunca vai conseguir produzir, sempre vai precisar, né, depender de outras pessoas, que também essa perspectiva sempre do cuidado está muito atrelada às mulheres, né, então também tem essa questão, e aí, né, isso liga com a primeira parte do que eu falei, né, que mesmo quando isso acontece, né, de efetivamente as pessoas precisarem até de cuidados maiores, né, e também de outros tipos de ajuda, enfim, a acessibilidade também facilita a vida das cuidadoras e dos cuidadores, então, fundamental pensar nisso sempre.
E o resto não vou continuar falando, porque a Dolores já deu um show aí, né? Não preciso mais falar nada. Então, gente, eu vou colocar aqui na tela o próximo comentário e vou ler aqui para a Dolores, tá legal? Bom, é da Rose Gondim. Ela diz o seguinte: o mercado perde oportunidades ao não se comunicar com as pessoas com deficiência e perde renda ao não se tornar acessível a todos. Gostaria que vocês comentassem, né, falassem um pouco sobre isso. E depois, se surgir mais alguma dúvida, alguma pergunta aqui, eu volto ali para vocês comentarem. Vou falar então, tá, Dolores? Sem dúvida, o mercado perde muito, porque se a gente pensa, o último censo apareceu que em torno de 24 pessoas têm deficiência no Brasil. O censo anterior, e aí, né, tem algumas, como posso dizer, algumas questões, né, algumas pessoas questionaram a metodologia e tal, mas ainda assim, o censo anterior apontava 14,5% de pessoas com deficiência no Brasil. Então, de fato, é um mercado gigantesco. Qualquer pessoa que foi em qualquer feira de acessibilidade vê como é gigantesco, como é diverso, como é caro e como é realmente necessário o mercado, já que as pessoas não se atentam por respeito, não se atentam por empatia, por, enfim, qualquer coisa, que se atentem pelo menos pela questão financeira, né? De respeitar e de dar voz e de dar oportunidades e de dar vários instrumentos às pessoas com deficiência, porque, sem dúvida, é um mercado gigantesco. As pessoas, as empresas realmente perdem. Esse comentário foi muito assertivo ao dizer que as empresas, as instituições, elas perdem realmente muito mercado, porque a Gabriela falou uma coisa importante em relação ao nosso censo. Nós tivemos uma diferença muito grande de um censo para outro, porque mudamos a metodologia e mostrou uma metodologia que mostrou melhor a quantidade de pessoas com deficiência no nosso país, apesar de que nesse censo atual eu acho que isso vai mudar muito, porque a metodologia agora está mais complicada, nós não temos essa informação em todos os formulários. Por exemplo, nesse censo que nós estamos tendo agora, no formulário completo, nós temos a pergunta de se a pessoa tem alguma deficiência e qual deficiência, mas no resumido, por exemplo, que é o que mais está sendo aplicado, não tem. Então, eu acho que essa amostragem vai ficar um pouco estranha, mas vamos aguardar os resultados para ter certeza disso. Nós temos uma diferença entre a amostragem do censo de 2010 e a amostragem da PNS, que é a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que mostram cenários distintos. No censo, nós tivemos 45,6 milhões de pessoas, que equivale a 23,9% da população, e na PNS nós tivemos cerca de 17 milhões de pessoas com deficiência identificadas. Por quê? Porque a metodologia foi diferente. No censo, nós utilizamos uma metodologia mais próxima da biopsicossocial, em que você identifica a pessoa no seu contexto, em relação à sua deficiência, ao que ela relata, ao que ela vive. E na PNS, apenas a classificação médica foi utilizada, aquela classificação médica prevista em lei especificamente. Com isso, o número caiu drasticamente em relação a essas pessoas. E isso, obviamente, dificulta muito a produção, a elaboração, a implementação e fiscalização de políticas públicas que atendam a esse segmento. E aí, quando a gente pensa na política pública e no contexto empresarial, vamos dizer assim, que foi o contexto desse comentário, em que as empresas perdem, porque perdem consumidores, perdem clientes, porque não estão preparados para atendê-los, seja
Um restaurante que não tem um cardápio em braille, que não tem um profissional que tenha capacitação em Libras, que possa, mesmo que minimamente, se comunicar com uma pessoa surda, um ambiente que não tenha um espaço adequado para que uma pessoa, usuária de cadeira de rodas, possa utilizar aquele espaço, um banheiro que, por exemplo, não tenha um espaço que não tenha um banheiro familiar, como acontece em shoppings, em muitos espaços, porque hoje as famílias estão diferentes e muitas das vezes quem está ali com aquela criança pode ser um homem e queira levar ao banheiro, por exemplo, né, ou trocar uma fralda de um bebê, etc., porque em algum momento, vamos dizer, tem uma esposa com alguma deficiência que efetivamente limite aquela atuação, e aí vai no banheiro masculino, não tem um trocador, só tem no banheiro feminino. Então, assim, são várias questões que a gente precisa observar que fazem com que essas pessoas percam essa comunidade, esse grupo, porque praticamente 1/4 da população possui deficiência no nosso país, mas nós não temos essa representatividade no mercado de trabalho, nos concursos públicos, nos espaços de cultura e de lazer, nas escolas, e também não temos a acessibilidade para que essas pessoas possam usufruir. Então, são muitas questões que fazem com que essas pessoas, essas empresas percam. Então, eu falo assim, nossa, eu gosto de falar aquela frase da propaganda muito antiga, que vai aqui falar da idade, que vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Porque eu escuto de muitas instituições de ensino, de muitas empresas, de muitos comércios, que falam para mim, mas Dolores, eu não coloco acessibilidade aqui porque eu não tenho clientes com deficiência. Não, é o contrário, você não tem um cliente com deficiência que vai usar o seu espaço porque você não tem acessibilidade para que ele use o seu espaço. Então, não é porque você não tem um cliente que você não tem acessibilidade, você não tem o cliente porque você não colocou essa acessibilidade lá. Eu não tenho cliente, então não preciso. Precisa, para que ele chegue até você, você precisa. E essa acessibilidade, muitas vezes, começa lá na internet. Hoje nós temos muita gente conectada. Muita gente com deficiência também está conectada. E aí, por exemplo, se eu quero fazer um turismo, eu quero ir a uma cidade, eu quero visitar um lugar, eu quero ir para um hotel, uma pousada, e já no site dele não tem acessibilidade, eu já vou mudar para outro. Se eu chego ali e não consigo ler no site dele com o meu leitor de telas, por exemplo, ou uma pessoa que tem uma limitação motora nos membros superiores, por exemplo, ou algum tipo que o impeça de utilizar o mouse, por exemplo, para navegar, e ele tem que navegar pelo teclado, e aquele site não oferece uma navegação amigável, ou a pessoa precisa usar um leitor de telas, e aquele site não é compatível com o leitor de telas, ou não tem ali um avatar que ajude a pessoa surda a entender através da língua brasileira de sinais aquelas informações, essas pessoas vão desistir de início. Eu já não vou nesse hotel, eu já não vou nesse restaurante, eu já não vou nessa cidade, eu já vou procurar outro lugar que seja mais acessível para mim. Então, já perde nesse primeiro momento. E depois, quando você vai a esse espaço e você não encontra um espaço agradável para que você esteja ali sozinho ou acompanhado, não tem acessibilidade para você utilizar, é muito mais complicado. Se eu preciso ir num restaurante, estou viajando para fazer uma palestra, um trabalho, estou sozinha, não estou acompanhada do meu marido, ele tem o trabalho dele, eu tenho o meu. Então, eu vou sozinha, viajo sozinha, vou lá fazer o meu trabalho. E chego lá, preciso almoçar, chego num lugar, não tem uma acessibilidade para que eu possa entender o cardápio, não tem um profissional que possa, às vezes você não tem um cardápio em braille, mas você tem um garçom, um atendente, um médico, seja lá quem for, que vem, te orienta, te ajuda, te auxilia, e você consegue, muitas vezes, fazer o seu pedido. Tem lugares que não tem nada disso, se vira. E aí eu vou fazer o quê? Vou levantar e vou para outro lugar. Então, você efetivamente perde. Um outro exemplo de comércio. Muitas das vezes eu entro numa loja para comprar uma roupa. E aí vou dar 2 exemplos. Vou dar 3 exemplos. Então, vamos dizer, uma pessoa surda que entra numa loja. Se nessa loja não tem uma pessoa que consiga, mesmo que não seja usuária de Libras, mas que não consiga nem de uma forma alternativa se comunicar com essa pessoa não vai comprar. Se chega uma pessoa usuária de cadeira de rodas e ela precisa de uma determinada roupa que tem alguma adaptação e essa empresa não oferece, não tem uma moda inclusiva, um produto que seja inclusive adequado ao que ela precisa, ela não vai utilizar. Ou se o espaço onde ela gostaria de experimentar aquela roupa não é acessível para ela, com a cadeira de rodas dela, ela vai buscar outro espaço. Se eu chego e pergunto para uma atendente, já passei por isso centenas e centenas de vezes em diversos comércios, e digo, qual o preço dessa blusa? Ou qual é a cor dessa blusa? Ou qual o preço dessa blusa? Está na peça, senhora, o precinho está na peça.
Bom, se eu tivesse a condição de enxergar o preço que está na peça, normalmente eu não perguntaria. Mas mesmo assim, tem pessoas que têm essa condição e mesmo assim perguntam, seja por que motivo for. E essa pessoa precisa estar preparada para responder a essa pessoa adequadamente. Às vezes você quer escolher uma roupa, você precisa de uma roupa de determinada cor, e aí você tem essa blusa aqui num tom de azul mais escuro, estou precisando, porque eu quero combinar com uma outra peça, etc. E a pessoa fica parada, muda, porque ela não conseguiu entender que você com deficiência visual não vai identificar a cor e vai precisar, mesmo que essa pessoa tenha baixa visão, porque muitas vezes a pessoa que tem baixa visão tem uma dificuldade no senso cromático, tem uma dificuldade de identificação de cores, ou uma pessoa que tenha daltonismo, ou qualquer outra disfunção no seu senso cromático. Enfim, são pequenos detalhes que às vezes a gente não pensa, mas que se aquele comerciante, aquele empresário, aquela pessoa pensar, ela vai abrir um leque de possibilidades para ela muito grande, porque a gente também vive do indicação e do boca a boca, porque se eu encontro um local que é acessível para mim, eu vou contar para todas as outras pessoas com quem eu mantenho contato que aquele espaço é acessível. Então, além de outras pessoas com deficiência visitarem aquele espaço, ainda vai ter os seus familiares, seus amigos e etc. Então, você abre um leque muito grande quando você pensa que aquele espaço pode ser usado, né, usufruído por todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de características que elas tiverem. Muito obrigado, Dolores. Fala muito assertiva, fala muito boa, muito interessante. Gente, os outros comentários que eu tenho aqui são comentários parabenizando, diversas pessoas parabenizaram a gente, falaram que nossa iniciativa é muito importante. Eu não coloquei aqui na tela por considerar, né, só as perguntas, né? Mas eu quero agradecer a todas as pessoas que comentaram, gente. Cada comentário é importante, é um incentivo. Eu li cada comentário aqui com o maior carinho do mundo. E eu vou complementar um pouco, né, o que as minhas colegas falaram, mas antes eu quero deixar aí o recado, né, deixei nos comentários, através da página. Se tiverem mais alguma dúvida ou algum comentário para a gente estar aqui falando, esse é o momento, né? Vamos começar aqui o início das atividades de encerramento. Eu quero fazer um comentário, né, sobre um pouco, né, de cada dos dois comentários, né, que eu botei aqui na tela. Continuar falando um pouco sobre protagonismo. Eu acho que, assim, um projeto que é acessível, ele pensa a acessibilidade no seu aspecto amplo, no seu aspecto integral. Então, pensa o acesso do público, pensa o protagonismo de pessoas com deficiência, pensa esse lugar de fala, né, como a gente faz disso um movimento e uma construção colaborativa. Eu penso também que um projeto cultural, quando ele se torna acessível, ele, de maneira indireta, se torna uma política pública de inclusão social. Então, aqui a gente teve uma colega, né, que falou antes sobre a acessibilidade enquanto uma política pública na área de educação e cultura. Então, quando a gente pensa acessibilidade para projetos culturais, para espaços culturais, a gente indiretamente está fazendo uma política pública. Indiretamente, a gente está colaborando para um mundo mais inclusivo, né? E muitas das vezes, se houver um esforço coletivo, diretamente para a inclusão de pessoas, seja na equipe, seja com protagonismo artístico, sendo expositores, artistas, músicos. Eu gostaria de chamar a atenção disso, porque, assim, eu vejo no meu caso, né, no caso do próprio projeto Rolê Cultural, só para explicar assim para as pessoas, o Rolê Cultural RJ, gente, ele é um projeto que visa democratizar o acesso à cultura. Então, uma linha de ação, a gente faz visitação
E agora a gente está inaugurando essa outra linha de ação, que são as lives. E existiu essa preocupação de convidar pessoas com deficiência e de ter a intérprete de Libras. Então, eu queria fazer um convite aos meus colegas que são produtores culturais e que estão assistindo agora, né, essa live e que vão assistir depois, para se atentarem a essas questões, né, e trazerem mais pessoas com deficiência para lugares de protagonismo, né? Porque, assim, a gente impacta a vida das pessoas e, costurando aí o que eu disse no início, acaba, de certa forma, desenvolvendo uma política pública de inclusão social. Quando a gente fala do público, de inclusão social, e quando a gente fala de pessoas com protagonismo na equipe, sendo artistas ou da produção, a gente está falando de uma política pública de inclusão profissional. Então, assim, só dar um exemplo, né, porque eu acho que o exemplo é a melhor forma, né, de explicar as coisas, né? Tem uma etapa quando você vai escrever um projeto, por exemplo, num edital, na lei de incentivo, sempre tem uma etapa, né? Que às vezes ela tem o nome de contrapartida social, às vezes ela tem o nome de contrapartida profissional, que é ali onde a gente vai desenvolver as ações que o nosso projeto vai ter como uma devolutiva para a sociedade, né? Então, assim, a gente pode ter a intérprete de Libras para o público e também pode ter a questão de selecionar PCDs e isso se tornar uma ação de inclusão profissional nos nossos projetos. É uma contrapartida social muito interessante e, normalmente, quando a gente fala de inclusão profissional, a gente está falando de ter estagiário, e não necessariamente. Inclusão profissional, inclusão de mulheres, gays, PCDs, isso são ações de inclusão profissional, né? Então, queria terminar minha fala, né, dizendo que a gente que é produtor cultural, que é gestor de espaço cultural, que de alguma maneira trabalha, tem poder de decisão nesse meio, quando a gente dá atenção ao tema da acessibilidade, para além de se desenvolver como produtor cultural, a gente também está fazendo indiretamente, e como eu disse no caso de inclusão nas equipes, diretamente, uma política pública de inclusão social. Tá legal? Agradeço, né? Tem um último comentário aqui, é uma observação, na verdade, né, da Rosemary. Ela falou o seguinte: boa noite, muito bom. Uma observação, colocar o nome da intérprete de Libras na tela também. Então, Rosemary, é porque são duas intérpretes. E assim, o que eu posso fazer é colocar o nome e o contato das duas para divulgar o trabalho também, que com certeza são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis. Eu pude conversar, né, com uma delas para estar convidando aqui para fazer a live hoje, e é uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, com certeza. Dá para ver que a energia dela é ótima. E aí, já fazendo aquele jabá, né, se quiserem chamar ela, é só entrar em contato comigo, mas eu também vou deixar aqui na descrição o nome das pessoas. Bom, eu acredito que é isso. Vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Vou deixar esse espaço no final, e depois a gente agradece a todo mundo, né, de maneira oficial, para encerrar. E gostaria que vocês fizessem uma fala final, né, Gabi e Dolores, uma fala final sobre o dia de hoje. Quem vai primeiro? Como queira, pode ir. Eu vou falar bem rapidinho.
Queria agradecer, na verdade, né? Eu acho que espaços como esse são fundamentais para a gente discutir, né? Assim, como que a cultura ela está permeada em todos os nossos meios, como que a cultura, ela inclusive faz com que o nosso capacitismo diário ainda exista, ainda persista, e do mesmo jeito que a cultura pode fazer com que esse capacitismo ainda persista, ela também pode fazer com que esse capacitismo seja derrubado, né? Então, acho que espaços de discussão, de trocas como esse são fundamentais para que a gente consiga, né, ter uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais diversa, onde essa diversidade seja cada vez mais respeitada e valorizada. Porque o respeito é o mínimo, né? Assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Então, a gente precisa muito mais do que respeitar, a gente precisa valorizar essas diversas experiências, dessas diversas pessoas. E acho que é isso, né? Assim, fico também à disposição lá no FRJ, ou enfim, né? Nos minhas redes particulares também, para quem quiser trocar, debater. Agradecer de novo, Matheus. Prazer muito grande conhecer Dolores, conhecer as meninas intérpretes em Libras, que depois eu vou saber o nome delas. E é isso. Obrigada, gente. Eu também quero aproveitar esse espaço para agradecer e me despedir, dizer que foi um prazer conhecer a todos aqui, estar presente hoje nessa conversa. Acho que foi muito produtiva, muito enriquecedora para todos, inclusive e principalmente aqui para mim, ouvir vocês, as falas de vocês e os comentários das pessoas é sempre muito rico. A gente aprende muito ouvindo e observando outros lugares de fala, outros relatos. Eu acho que é muito importante a gente ter o protagonismo da pessoa com deficiência, mas também ter pessoas em outros lugares de fala, pessoas no lugar de fala de pesquisadores, de usuários, de estudiosos, de empresários, de produtores culturais, de profissionais da área. É muito importante ter as visões diferenciadas para que a gente possa efetivamente compreender esse espectro todo, porque é uma diversidade muito grande quando a gente fala de seres humanos. E achei muito, muito bom participar da live de hoje. Acho que foi bastante rico. Queria agradecer muito, Matheus, pelo espaço, pela oportunidade, pela disponibilidade e também permitir que essa live pudesse fazer parte da nossa semana de conscientização sobre as pessoas com deficiência e doenças raras aqui de Nova Friburgo, que foi instituída através de uma lei municipal gerada por uma frente parlamentar que tem o objetivo de elaborar e de implementar e fiscalizar políticas públicas. Esse é o nosso objetivo aqui, atuando como sociedade civil, né, buscando a elaboração e a implementação, e está de olho, acompanhando as políticas públicas, e concordo com você que as ações que a gente realiza em prol de disseminar, de trazer luz para essas situações, para essas pessoas, para suas vivências, para suas experiências, para os seus relatos, também podem ser consideradas políticas públicas, podem e devem ser copiadas e servir de inspiração para outros produtores, para outros espaços culturais, para que a gente possa pensar e repensar a realidade que a gente vive hoje e dar oportunidade, condições iguais para as pessoas, porque direitos iguais nós já temos, nós não temos a aplicação desses direitos iguais quando isso se traduz em oportunidades e condições de acesso. E isso que você está trazendo hoje aqui pelo seu projeto, pela sua live, que as pessoas em toda a sua diversidade possam acompanhar, possam interagir, possam enriquecer o nosso debate, também ser enriquecidos por ele. Então, fiquei muito feliz de participar. Deixo aqui um beijo para todos, convido todos também a participarem de outros eventos que estamos realizando aqui junto à Semana PCD e Raros. Teremos ainda outras lives ao longo dessa semana, depois compartilho com você, para que você possa compartilhar com os seus, e a gente possa novamente unir forças e estar juntos para fazer com que realmente a inclusão seja vista e seja implementada, porque o que eu gostaria muito no futuro é que a gente não precisasse mais falar sobre isso, que a gente não precisasse falar sobre inclusão escolar, que a gente não precisasse falar sobre inclusão e acessibilidade cultural, que isso já fosse tão natural em todos nós, tão natural em todos os espaços, tão natural na nossa sociedade, que a gente não precisasse ficar batendo nessa tecla e falando sobre isso tanto.
né, que a gente tivesse isso de forma natural no nosso dia a dia. Então, fica aqui um beijo muito esperançoso de um futuro melhor. Eu que agradeço, gente. A fala de vocês foi muito importante. Vou dar aqui um encaminhamento, então, para o encerramento. Eu preciso dizer que essa live ela é apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e que a gente esteja fazendo essa live através do edital Cultura Presente nas Redes. Bom, feita aí a parte burocrática, gente, um abraço, um beijo, agradeço muito a todas as pessoas que ficaram aqui até o finalzinho, né? Quase 2 horas de live, bastante coisa, mas acredito que foi muito produtivo. Muito obrigado, Gabi, muito obrigado, Dolores, muito obrigado às meninas, né, intérpretes. Gente, do fundo do meu coração, eu espero que essa série Debates Culturais, ela deslanche, que eu consiga trazer mais pessoas, que a gente possa continuar falando de assuntos como esse. Quero convidar todas as pessoas que ficaram até agora no final a conhecer nosso projeto no Instagram. Tem um pouco de conteúdo sobre ele lá. No Instagram é um pouco recente. No Facebook vocês vão encontrar conteúdos mais antigos, né? De antes de eu ter criado a página do Instagram, o projeto já existia antes, né? Então, no Facebook vocês vão encontrar mais conteúdo, e quero agradecer a cada um de vocês que deixou comentário aqui também. Isso tudo foi muito importante, tá, gente? E divulguem para os amigos, divulguem para todo mundo. O vídeo vai ficar disponível aí no YouTube, tá? Ele se torna um vídeo depois que eu encerro aqui a live, né, só para avisar para as pessoas. Não é uma live instantânea que vai sumir, depois ela vai ficar aqui no canal do projeto. E quero desejar boa noite aí, tá legal? Muito obrigado, gente.